Olá! Fique à vontade para pegar uma cadeira e se assentar na mesa para a gente conversar de um assunto muito importante. Todos os assuntos se tornam importantes quando a gente fala dele, né? Quando a gente fala do nosso Abba, do nosso Pai, quando a gente fala de todos os ensinamentos que ele nos deixou. Mas hoje eu quero falar de algo que o Senhor nos deixou, que é o que precisa nos guiar, é o que precisa nos conduzir. Eu quero falar hoje sobre o amor sacrificial. É um amor que a própria palavra diz. É sacrificial, vai ter sacrifício. Você vai ter que sacrificar algumas coisas por amor. Quando semana passada a gente estava falando sobre o sacrifício de Cristo, a maior de todas as declarações de amor que Deus poderia fazer por nós, foi ter enviado seu filho, seu único filho, né, unigênito do Pai, para que viesse, abrisse mão do seu trono de glória e morresse na cruz por mim, por você. E esse filho amado, esse filho que nós amamos, esse filho que conquistou para nós, né, essa reconciliação, nos deu o direito de ser co-herdeiro de Cristo, de estar junto ao Pai. Esse mesmo, ele nos deixa um novo mandamento. Mas antes dele deixar um novo mandamento, ele fala a respeito de 2 mandamentos que resumem toda a lei. E eu quero ler ele para vocês. Se encontra em Mateus, capítulo 22. Eu vou ler o versículo 30, do 37 ao 40, que diz assim. E respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo a tua mente. Vamos lá. Coração, alma e mente. Eles são trigotômicos, corpo, alma e espírito. Devemos que amá-lo na nossa totalidade. Não é, ai, Senhor, eu entreguei. Já ouviu falar, entrega seu coração, Senhor? E eu também já ouvi falar assim, olha, Deus não é cardiologista, ele não quer só o seu coração. Não, o Senhor não quer nosso só nosso coração, ele quer nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Ele quer que todo o nosso ser ame e se entregue para ele. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. De todos aqueles, os mandamentos eram na lei 631 mandamentos. De todos esses se resumia nesses 2 únicos mandamentos. Qual era esse mandamento? Amar o Senhor, seu Deus, todo o teu coração, tua alma e tua mente. E amar o seu próximo. Semelhante, ser igual a esse. É tão importante quanto amar o seu próximo como a ti mesmo. Por isso a importância que nós temos falado aqui sobre você se amar e se respeitar, porque como que você vai amar e respeitar o outro se você não consegue nem se amar, nem se respeitar você consegue? Como que você vai fazer isso pelo próximo? Então nós precisamos nos conhecer, nos respeitar e nos amar para poder dar o melhor ao nosso próximo, para amar o nosso próximo. Quando a gente ama o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos conseguir exercer o restante das coisas que o Senhor fala. Por quê? Porque nós estamos nele, centralizados nele. E logo após Jesus estar ensinando sobre a gente estar injertados nele, injertados na videira, aonde, né, vai sair, onde que vai a vida para um galho para produzir frutos, vai vir da árvore. Então aquela água que passa pela toda a árvore vai para aquele galho, vai dar vida para ele. Nós precisamos estar em Cristo, nós somos os galhos que estamos injertados na videira. E Ele vai nos dar vida. E Ele vai nos fazer brotar os frutos. E os frutos vão alimentar aqueles que têm fome. E no final, né, de Jesus falar disso, Ele fala um novo mandamento que está lá em João 15, o versículo 12, que diz assim: E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é o mandamento de Cristo para nós? Amarmos uns aos outros como Ele nos amou e como Ele nos amou. Vamos
refletir sobre como Deus, como o próprio Deus, né, em forma de filho, como Jesus nos amou. Jesus nos amou ao ponto de abrir mão da casa dele, vamos botar aí, o trono dele de glória, abriu mão do céu para descer, se fazer como homem, se fazer como carne, fazer como humano, como eu e você, para morrer por nós, para passar por humilhação. Ele deixou, vamos ver tudo que ele deixou. Olha, ele deixou um trono de glória, ao qual ele ali reinava, tinha tudo o que queria, né? Ali, um lugar perfeito. E quando ele chega na Terra, ele nasce numa manjedoura. Ele nasce no meio de um estábulo, ele nasce no meio de animais. Ele estava no trono de glória, por mim e por você. Ele já nasce no lugar de humilhação. Para quem ele era, talvez hoje, nós, meros seres humanos, nascêssemos num lugar desse. Já não ia ser legal pra gente. Não ia ser legal para nós que não temos um governo, não temos um reinado. Isso aí não ia ser legal a gente não encontrar um lugar, um estábulo, levar assim, caraca. Quem olhasse para nossa mãe ia falar assim, ai, que humilhação, foi teu filho lá. E Maria foi dar luz ao Filho de Deus, o lugar que estava preparado, o Cordeiro nasceu no lugar certo. E quando a gente olha que a gente já vai estar vendo o sacrifício que ele fez por nós. Só que Jesus cresce, ele vai aprendendo todas as coisas. E chega um momento, ele lidera e ele começa a ser, para ser crucificado, humilhado. Jesus, ele apanhou. Jesus recebeu uma coroa de espinho. Você já se espetou no espinho? Dói. Imagine uma coroa de espinho cravando na sua cabeça. Jesus passou por isso. Jesus passou por todo o sacrifício. Por mim, por você. Um amor sacrificial que deu a própria vida por nós. E é isso que ele fala pra gente dar pro nosso próximo. Mas aí, talvez você vai falar assim, é impossível. Ah, ele era Deus. Só que eu quero te contar uma história que vem muito antes de Cristo, mas que o nome dessa mulher se encontra na genealogia do próprio. Eu tô falando de Ruth. Ruth, uma moabita. Mas antes de falar de Ruth, preciso falar de Noemi. Noemi, com seu esposo Elimeleque, viviam em Belém e teve na época dos juízos uma época de muita fome. Elimeleque pega sua esposa e seus 2 filhos e vai para a cidade de Moabe. E quando ele chega em Moabe, ali os seus 2 filhos casam, Elimeleque morre, seus filhos morrem e Noemi se vê sem o esposo e sem os filhos, que seriam aquele que iria sustentar. E Noemi, ela ouve que em Belém já tinha voltado tudo a prosperar, já tinha acabado a seca e ela resolve voltar para o seu povo. Então, quando ela está voltando, ela para diante das suas 2 noras, que era Ruth e Orfa, e fala, olha, vocês voltam para sua casa. Voltam para sua casa, porque eu não vou poder ter mais filhos, e mesmo se eu tivesse, até que eles crescessem, como que eu vou dar esposo? Eles como esposo para vocês, eu não tenho nada para oferecer. Volta para casa dos seus pais, para que vocês reconstroem novamente as suas vidas. Orfa volta para casa chorando. Todas as 2 amavam Noemi. Todas as 2 não amavam. Mas elas tinham a vida delas, elas precisavam seguir a vida delas. Só que Ruth, ela faz o inesperado. Ruth, ela olha para Noemi e fala, não me faça te abandonar, não me force a te abandonar. Eu vou com você até o fim. Ela fala, agora o seu Deus é o meu Deus. Ruth está dizendo para Noemi, agora eu vou servir o seu Deus. Porque Moab era outros deuses que eram adorados. Ela tinha crescido em uma cultura diferente, onde o Deus era outro. Mas ela fala para Noemi, eu vou ficar com você até o fim. E o seu Deus será o meu Deus. Ruth, ela tá abrindo mão de voltar para casa da família dela. De ter a oportunidade de casar de novo. De reconstituir a sua família de novo. Para cuidar de Noemi. Para cuidar da sua sogra. Ela sabia que ia enfrentar muitas coisas. Mas mesmo assim ela vai com Noemi. Por quê?
é um amor sacrificial. Ela amava tanto aquela sogra que ela queria cuidar dela até o fim. E elas chegam em Belém. Não chega por cima, chega por baixo. Ruth, ela vai colher espigas que caem nos campos. Isso é humilhante. Isso era para quem não tinha realmente condições, era mendigar. Então ela ia lá colher e era um trabalho árduo, debaixo do sol, e ao qual ela corria perigo. Por que ela corria perigo? Porque um daqueles senhores poderia abusar dela. Poderia abusar dela sexualmente ali dentro de um campo escuro, ninguém ia ver quem ia socorrê-la. Então, ela vai ali para colher as espigas para sua sogra. Ela passa por esse período de humilhação, ela passa por trabalho braçal, forte, pesado. Ela vai tudo isso para cuidar da tua sogra. A gente não tá falando de um laço, talvez, emocional, como se ela fosse mãe dela, ou como se fosse o pai, ou como se fosse um filho, porque nós, quando nos tornamos mãe, nós entendemos um pouco a mais sobre o amor sacrificial, porque a gente é capaz de dar a nossa vida pelos nossos filhos. Só que a gente está falando de dar a sua vida pela sua sogra, dar a sua vida por alguém que ela conviveu alguns anos e que ela amava. E quando ela vai para aquele lugar, somente para cuidar, a intenção dela é só cuidar mesmo, servir a Deus e cuidar da sua nora, da sua sogra, todos ali já viam na cidade, todos já viam e já via como ela era dedicada com a sua sogra e todo mundo já elogiava, porque quem era que ia fazer isso? Quem ia abrir mão de toda a sua vida por uma outra pessoa? E ali naquele um dos campos ela vai pegá-la, encontra com Boaz. Boaz era um dos remissores. O que significa remissor? De acordo com a lei, quando uma mulher ela perdia o irmão dele se casava com ela para gerar filhos primeiro para o irmão que morreu, o primeiro filho, o outro era para ele. Ela era redimida. Mas quando não tinha filhos, já não tinha, o parente mais próximo poderia casar com ela. E assim iria redimi-la. O primeiro filho ia ser como se fosse o filho daquele marido que morreu, e o segundo seria deles e tudo mais, e a herança seria para o filho, a herança que era do pai ficaria para o filho. E até que ela ali encontra, né, com Boaz. Eu convido você a ler a história, muito linda. E ela dá um filho a Boaz, e ali Noemi fala que ali ela foi honrada pelo Senhor e a alegria voltou. Então toda essa história que eu quero te falar é da protagonista Ruth, que ela que se dedicou com um amor sacrificial, muito antes de Cristo. E hoje nós, com a presença do Espírito Santo, que nos ajuda, nos encoraja, nos fortalece, a gente ainda diz que é impossível, ainda diz que não conseguimos. A gente está falando de uma moabita que tinha acabado de se converter a Deus. E ela já tinha entendido no Espírito aquilo que nós íamos viver hoje. Um mandamento que ia ficar para nós através de Cristo, de amar sacrificialmente o outro. Isso significa que abrir mão dos nossos sonhos, às vezes de coisas que nós queremos conquistar, pelo outro. E o outro não precisa, é o seu próximo, né? Ama o seu próximo. Quem é seu próximo? Quem está próximo de você que você pode amar sacrificialmente? Então, é um mandamento que Deus deixou para todos. Eu sei que nós esposas sempre falamos para os nossos esposos, olha, Jesus mandou você, né? A palavra do Senhor diz, né? O apóstolo Paulo, me amar como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja com um amor sacrificial. Mas esse é um mandamento para todos nós. Todos nós devemos amar da forma que ele nos amou. Com total misericórdia. Olha para o seu próximo e dá misericórdia para ele. Dá amor. Perdoa. Cuida. Se for necessário uma humilhação para que você cuide, para que você zele pelo seu próximo, passe. Mas exerça aquilo que Cristo deixou para mim e para você. Um amor sacrificial. A história de Ruth é linda. Mas o Senhor também quer que nós venhamos a viver isso. Tudo que ela fez, tudo que ela passou, já estava refletindo naquilo que Cristo ia fazer. Ele é o nosso remissor. Ele é aquele que nos pega e para cuidar e para nos redimir. Ele é aquele que cuida de nós. Já estava apontando para aquilo que
que Deus né, ia enviar seu filho para fazer por nós aquilo que ela fez por sua nora, por sua sogra. E eu e você precisamos fazer pelo nosso próximo. É possível, sim. Quando a gente está nele, quando a gente está na videira, quando a gente ama ele com o nosso coração, com o nosso corpo e com a nossa mente, com todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, ama ele, está conectado com ele, nós vamos refletir as características dele, nós vamos refletir a imagem e a semelhança dele, e nós vamos amar sem medida, amar sem escolha, porque um detalhe, Noemi é doçura. Mas ela falou que ela tinha se tornado Mara, amarga diante de tanta dor, de ter perdido seu esposo e seus 2 filhos. O luto estava acabando com Noemi e deixando Noemi amarga. Então Ruth, ela não deu a vida, né? Abriu a mão da vida dela para cuidar de uma pessoa leve, de uma pessoa boa, de uma pessoa tranquila. Não. Uma pessoa que a própria já dizia que estava amarga, estava amargurada. E você sabe que uma pessoa amargurada não é fácil de conviver, não é fácil de ter por perto. Então não é amar quem cuida de você e quem te traz uma leveza, uma tranquilidade. Não. Amar até quem é amarga e vai trazer amargura, talvez. Ela só vai saber dar aquilo que ela está sentindo. Então a gente precisa amar. Depois de ela volta a ser a Noemi, a mulher doce. Então, hoje, olha para quem está do seu lado, olha para o seu próximo. Ainda que seja uma pessoa amarga, ainda que seja uma pessoa doente emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, porque quando a gente está doente fisicamente, a gente acaba ficando. A gente não sabe lidar e às vezes a gente fica ríspida, né? Talvez é um idoso. Idoso, meu Deus. Idoso é uma benção. Às vezes eles são tão teimosos, né? Mas a gente precisa amar. O Senhor te convida a amar como Ele te amou. E Ele te amou, dando a própria vida dele. Ele te amou, abrindo mão do trono de glória e morrendo por você. Então, hoje, reflita um pouco como você tem amado aqueles que estão ao seu redor. Não seja egoísta, não pense só em você mesmo, mas ame como ele te amou. E é isso que eu quero deixar nessa mesa hoje. Te convido a ler o livro de Ruth. Eu te convido a meditar, a aprender com ela como exercitar esse amor. Eu te convido a desfrutar dessa mesa, porque pode ser até difícil, mas é tão bom você poder fazer isso pelo outro. Então, que hoje. E o Senhor é aquele que recompensa, né? Que recompensa o Ruth. Então, que hoje você reflita em tudo isso. E que você não venha achar pesado, mas que você venha praticar tudo isso que você aprendeu. Ou relembrou. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.